Olá, eu sou Luiz Henrique Gervásio e sou estudante do segundo período do curso de Odontologia da Univale e este aqui é meu trabalho sobre características gerais dos dentes. Vamos começar pelos incisivos centrais e laterais. Aqui temos um de cada, estamos vendo eles pela vestibular. O incisivo central tem uma forma trapezoidal, assim como o incisivo lateral. Porém, vocês podem ver que a forma do incisivo lateral é mais puxado para um quase triângulo. O eixo cérvico-incisal do central é um pouco maior que o eixo mesiodistal. Já no incisivo lateral, nós vemos que o eixo cérvico-incisal é muito maior que o mesiodistal, justamente pela sua forma. Também vemos no central que o ângulo mesio-incisal é mais acentuado que o ângulo disto-incisal, enquanto no lateral, a borda mesio-incisal é mais acentuada que a disto-incisal. A borda incisal do central é mais plana, enquanto a do lateral é um pouco mais inclinada para a distal. Os incisivos são unirradiculares, ou seja, são dentes com uma única raiz, e eles têm uma leve curvatura para a distal. Aqui em vermelho, a gente pode ver a linha do colo que divide coroa e raiz. Ali em preto são os lóbulos de desenvolvimento, que são divididos pelo sulco de desenvolvimento, que está marcado em amarelo. Já na visão lingual ou palatal, a gente pode observar que há uma convergência em direção ao colo e que ela é mais acentuada no lado mesial. Também vemos a presença do cíngulo, que é uma proeminência do esmalte, a fossa lingual que fica entre as cristas marginais e a borda incisal. Também pode haver a presença do forame cego, que fica entre a fossa lingual e o cíngulo, e é mais comum nos incisivos laterais superiores. Já nas faces proximais, os dentes são divididos em 3 partes, podendo elas serem côncavas ou convexas. Em vermelho, temos o terço cervical, que é totalmente convexo. Já o terço médio é convexo na vestibular e côncavo na palatal. Por último, temos a borda incisal, lembrando que a face proximal tem um formato mais triangular. O canino é facilmente identificado pela sua forma pentagonal, sendo o superior maior e mais robusto do que o inferior. Na face vestibular dos caninos, nós percebemos a presença de sulcos de desenvolvimento, que são depressões que se delimitam os lobos. A face mesial do canino é mais alta e retilínea, enquanto o lado distal apresenta uma concavidade maior. O canino é o primeiro dente a apresentar uma cúspide, sendo ele um dente unicuspidado. O ponto mais alto da cúspide se chama vértice. A partir da vértice da cúspide, vemos os segmentos da aresta longitudinal, sendo o lado mesial menor e menos inclinado que o distal. Já na vista lingual ou palatal dos caninos, temos o cíngulo, as cristas marginais, o segmento da aresta longitudinal, sendo menor no lado mesial e maior no lado distal. Temos também a crista cérvico-incisal, que é uma projeção de esmalte que liga o terço cervical com a borda incisal, dividindo também a fossa em duas, uma mesial e outra distal. Na vista proximal, temos o terço cervical, que é convexo para vestibular e palatal, o terço médio, que é côncavo na lingual e convexo na vestibular. Temos também o terço incisal e a linha cervical. Uma curiosidade sobre os caninos é que o canino superior é o dente que possui a maior coroa cérvico-incisal. O primeiro premolar superior é o primeiro dente posterior que vemos na boca. Ele tem o formato pentagonal, assim como os caninos. Porém, ele é um dente bicuspidado, uma cúspide vestibular e outra lingual. Sendo o primeiro premolar superior um dente com forma pentagonal, ele possui 2 arestas que partem da cúspide vestibular, sendo a aresta mesial maior que a distal. Vale ressaltar que o primeiro premolar superior é o único dente que possui a aresta mesial maior do que a distal, e também o primeiro premolar superior é maior que o segundo premolar superior. Já com os dentes inferiores, é ao contrário. O primeiro premolar superior possui 2 sulcos de desenvolvimento,
que divide a face em 3 lobos pouco visíveis. Já na face lingual, vemos que ela é mais lisa, mais convexa e menor que a face vestibular. Já a aresta distal é maior que a aresta mesial, e justamente por isso vemos que a cúspide lingual é deslocada para a mesial. Na face proximal, nós vemos que as bordas são convergentes para a oclusal, e vemos também que a borda lingual é mais convexa que a vestibular. Vemos também que a cúspide vestibular é um pouco maior do que a lingual. Já na linha cervical mesial, nós vemos uma depressão e na linha cervical distal uma convexidade. Outra característica importante é que o sulco principal do primeiro premolar superior, em alguns casos, ultrapassa a crista marginal mesial e invade a face mesial. Na face oclusal do primeiro premolar superior, vemos que ele tem um formato pentagonal. Vemos também uma convergência das bordas mesial e distal para a lingual, pelo fato dela ser menor que a face vestibular. Vemos que as cristas marginais delimitam as faces proximais, as vertentes são lisas e triturantes. O sulco principal é retilíneo e deslocado para a lingual. O sulco secundário é vertical e estende até mesial. E a fossula possui um formato triangular. Vemos também que a crista marginal distal é mais arredondada que a mesial. Também vemos que a cúspide vestibular ocupa um espaço maior na face oclusal, fazendo com que o sulco principal fique mais perto da cúspide lingual. Já na raiz, nós vemos que o dente possui uma raiz ou 2 raízes, sendo uma vestibular e outra lingual, e elas geralmente estão inclinadas para a distal. As raízes também podem estar completamente fusionadas ou parcialmente fusionadas. Em caso de fusão parcial, geralmente elas se dividem no terço apical. A raiz vestibular é um pouco maior que a lingual. Lembrando também que 2% dos primeiros pré-molares superiores podem ter 3 raízes. Quando isso acontece, serão 2 raízes vestibular e uma lingual. Mas isso é bem raro de acontecer. O segundo premolar superior tem a forma pentagonal e é bicuspidado, sendo uma cúspide vestibular e outra lingual, assim como o primeiro premolar superior. Na face vestibular, nós vemos a aresta mesial e a aresta distal, tendo as 2 arestas praticamente o mesmo tamanho. Assim vemos que o segundo premolar superior é um dente mais assimétrico que o primeiro premolar superior. Outra característica comum do segundo premolar é que as bordas mesial e distal convergem para a cervical e a cúspide vestibular é um pouco maior que a palatal. A face vestibular possui um volume menor que a do primeiro premolar superior, possui 2 sulcos de desenvolvimento e 3 lobos bem menos nítidos. Na face proximal, vemos que as faces mesial e distal são bem paralelas entre si. Tanto na face mesial quanto a distal possuem concavidades no terço cervical, sendo o da face distal mais fundo. A face oclusal tem um formato mais oval e o sulco principal é centralizado, pelo fato das cúspides terem quase o mesmo tamanho. O diâmetro mesiodistal da cúspide mesiovestibular vai ser igual ao diâmetro da cúspide mesiolingual. Temos também as cristas marginais, os sulcos secundários, a fóssula em formato triangular, as arestas transversais e longitudinais e as vertentes lisas e triturantes. A raiz do segundo premolar superior, na maioria dos casos, é uniradicular, com um grande achatamento no sentido mesiodistal. Às vezes, o achatamento pode ser tão forte ao ponto de dividir a raiz no terço apical. O primeiro molar superior é o maior dente do grupo dos molares. Ele é tetracuspidado, ou seja, possui 4 cúspides, sendo 2 cúspides na região vestibular e 2 cúspides na região palatina. A distância oclusal entre a região mesial e distal é mais larga pela parte palatina. Pela face proximal, nós vemos as bossas palatina e vestibular,
que estão localizadas na região cervical, sendo a bossa da região palatina mais visível pelo fato da área ser mais convexa do que a vestibular. O primeiro molar apresenta o tubérculo de Carabelli, que está situado na cúspide mesiopalatina, que é a maior cúspide do primeiro molar. Lembrando que às vezes o tubérculo de Carabelli pode não estar presente. Na face oclusal, o primeiro molar apresenta cristas marginais, arestas, fóssula, cúspides, sulco principal e secundários, e uma ponte de esmalte que liga a cúspide mesiolingual e a disto vestibular. Nós vemos que as bordas proximais são convexas e possuem convergência para a cervical, sendo a borda distal mais convexa. A face lingual possui uma forma trapezoidal. Ela é maior que a face vestibular e apresenta 2 lobos. Já na raiz, vemos que o primeiro molar é triradicular, sendo a raiz mesiovestibular, a raiz distovestibular e a raiz palatina. O segundo molar é menor do que o primeiro molar. Uma característica diferencial do segundo molar para o primeiro molar é que ele possui a face vestibular maior do que a face lingual, o que é ao contrário no primeiro molar. Apresenta também o sulco vestibular. Já a face lingual possui forma trapezoidal, como a face vestibular, porém menor. Apresenta o sulco lingual, lobo mesial e distal e raramente apresenta o tubérculo de Carabelli. Nas faces proximais, vemos que a face mesial é maior, mas a distal é mais convexa. Na face oclusal, vemos que o segundo molar tem uma menor base lingual e maior base vestibular. Ele também apresenta cristas marginais, vertentes, arestas e também pode apresentar 3 fóssulas, em formato triangular. Além disso, o segundo molar pode apresentar 4 cúspides como o primeiro molar, ou apenas 3 cúspides. O segundo molar apresenta mais sulcos secundários que o primeiro molar. Na raiz, o segundo molar é triradicular, tendo a raiz mesiovestibular, a raiz distovestibular e a raiz palatina. O terceiro molar pode ser semelhante ao primeiro ou ao segundo molar. Diferenciam-se dos primeiros e dos segundos molares por apresentarem raízes mais curtas e frequentemente fusionadas. A face oclusal é comumente acometida de sulcos e cúspides suplementares. A forma tricuspidada é bastante frequente e os terceiros molares variam muito em sua morfologia.